pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre os fluxos populacionais, que são as migrações internas. Então vamos ver como é que funciona, quais são as regiões mais afetadas por esse fluxo populacional, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos para a aula de hoje. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que significa migrar. O que o dicionário diz pra gente? Migrar é mudar periodicamente de lugar, região ou país. Então, uma mudança. O tema dessa aula são os fluxos populacionais. E lembra que eu falei para vocês lá naquele mapa de fluxo que fluxo significa movimento, uma mudança, um deslocamento. Então é isso que é os fluxos populacionais, a mudança, o deslocamento de pessoas. Nós temos a migração externa, que é para fora do país, e a migração interna, que é a que nós iremos falar hoje. O que seria essa migração interna? O deslocamento de pessoas entre diferentes lugares do Brasil, geralmente em busca de trabalho e melhores condições de vida. Vocês devem conhecer, ou até mesmo vocês sejam um desses brasileiros que saíram da região Nordeste ou o pai de vocês para vir aqui em busca de um emprego, de uma vida melhor. É o caso da minha mãe. Minha mãe saiu de Alagoas, lá no Nordeste do Brasil, e veio aqui para o Sudeste porque meu pai tinha conseguido um emprego na época. Então, essa aqui é a migração interna, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu separei para vocês por décadas, então nós vamos falar um pouquinho de cada década, como foi aí essa passagem de década para década, para a gente entender como foi a evolução dessas migrações internas aqui no nosso país, tá bom? Então, vamos lá. A década de 1950. Então, a partir aí da década de 1950, as atividades ganharam reforços importantes. Lembra que a gente falou da construção de rodovias, da ocupação da Amazônia, da construção de Brasília? Então, tudo isso gerou emprego. E esses empregos foi um grande atrativo para quem morava fora aqui dessas regiões. Então, as pessoas começaram a mudar. Então, elas saíam das suas regiões e vinham para onde tinham emprego, para onde tinham ali uma perspectiva de vida melhor. Já entre as décadas de 1960 e 1970, os principais fluxos migratórios originaram-se na região Nordeste, principalmente para a região Sudeste, que é o caso da minha mãe. Então, muitas pessoas até nos dias de hoje migram da região Nordeste, que a gente já comentou, vou ver se eu circulo aqui no mapa para vocês verem, para a região Sudeste, que era onde nós tínhamos o quê? Atividades ligadas à indústria, à produção. Então, era uma região atrativa. E também o Norte, que é atraído por quê? Pela agricultura, pela pecuária. Então, nós tínhamos uma atração grande para essas pessoas que estavam sem trabalho nessas regiões. Entre 1970 e 1980, a região Nordeste manteve a liderança aí dos fluxos migratórios em direção ao Sudeste. Então, a gente continua com um nível muito grande. Vocês podem observar no mapa aí, a flechinha que sai da região do Nordeste e vem para o Sudeste, a espessura dela é maior. Quer dizer que nós tivemos um fluxo maior de pessoas. Tá bom? Entretanto, aumentaram os deslocamentos de imigrantes que deixaram a região sul e sudeste em direção às regiões centro-oeste e norte, atraído pelo baixo preço das terras. Então, as terras dessas regiões estavam com preço baixo. Então, quem ainda não tinha comprado terras na sua região de origem, acabava mudando. Isso contribuiu para a expansão do povoamento. Então, o que seria essa expansão? Cresceu, a gente teve aí uma expansão dessa região. Já em 1990, o fluxo de imigrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, embora com um número menor do que nas décadas anteriores. Então, a gente teve uma diminuição aí das pessoas que saíram do Nordeste para vir para o Sudeste, tá bom? Além disso, muitos nordestinos passaram a voltar ao seu estado de origem. E como é que chama isso, gente? Migração de retorno. O nome já fala, migração de retorno. Seria aí a volta para o seu estado de origem. Então, por exemplo, a minha mãe, ela não voltou, ela ficou aqui. Mas se ela tivesse voltado para a cidade dela, se ela tivesse voltado para o estado de Alagoas, que é no Nordeste, ela faria parte dessa migração de retorno, tá bom?
em função principalmente do desenvolvimento econômico da região nas últimas décadas. Então, querendo ou não, essas regiões evoluíram também, elas também cresceram. Então, as pessoas que tinham deixado as famílias lá quiseram voltar. Também se tornaram mais frequentes as migrações sazonais. O que significa aí essas migrações sazonais? Que ocorre quando as pessoas migram para se dedicar às tarefas temporárias, como a colheita agrícola. Então, as pessoas normalmente elas vêm para uma região, trabalham e depois voltam para a região que elas moram. Então, é temporário. Então, essa migração sazonal, ela é temporária. Ela dura aí um período, ou um ano, ou alguns meses, tá bom? Mas a gente sempre tem aí o retorno. Várias pessoas fazem aí trabalhos que precisam dessa migração sazonal, às vezes as empresas terceirizadas contratam as pessoas, então elas vão, ficam tempo morando ali naquele estado, executam o trabalho e depois volta para sua cidade de origem. E por último aí, nós temos a migração pendular. O que seria essa migração pendular? É um movimento diário de vai e vem, que a população se desloca de uma sua localidade para outra, para trabalhar ou para estudar. Essa migração pendular, ela é bem conhecida, porque vocês mesmos devem ter ou a mãe ou algum parente que trabalha em Ribeirão. Então, ela faz essa migração pendular. Ela vai, trabalha e volta no mesmo dia, para estudar também. Quando eu estudei em Jaboticabal, então eu saía de Guariba e ia para Jaboticabal estudar. E eu fazia esse movimento de vai e vem todo dia. Então eu fazia parte da migração pendular. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. O link com o formulário e com as atividades vai estar aqui na descrição do vídeo, valendo tanto a nota quanto a presença da semana. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!